Depois que eu terminei com meu namorado, eu passei um tempo bem tranquila, sabe? Passei um tempo tranquila, sem querer saber de homem nenhum. Eu queria ficar na minha paz, no meu sossego. Eu só pensava em mim, em trabalhar, sabe? Em me reerguer. Infelizmente, passado um tempo, eu fui demitida do meu trabalho. E eu comecei a procurar outra coisa. Foi quando eu encontrei um trabalho em um mercado próximo da minha casa. E assim, gente, eu não tenho experiência em supermercado, mas eu sempre fui muito determinada a aprender, muito disposta, eu aprendia qualquer coisa, eu sempre era muito determinada. E nesse supermercado eu conheci o Nivaldo, um homem mais velho que trabalhava lá há muitos anos, há mais tempo, e ele tinha muita experiência. Então ele estava sempre disponível em me ajudar, ele estava sempre disposto em me ajudar, sempre oferecia ajuda, mesmo sem eu pedir, me ensinava as coisas. E assim, eu gostava muito do Nivaldo, era muito bacana, cara. Assim, gente, ele era um homem mais velho, mas não sei por que eu sempre tive uma queda por homens mais velhos. E o Nivaldo chamava a minha atenção. Então a gente conversando ali no trabalho, a gente também se encontrava fora, saíamos para tomar café, jantávamos juntos, acabamos nos envolvendo. E assim, gente, eu gostava muito do Nivaldo. Eu mostrava mesmo pra ele que eu estava apaixonada por ele, que eu tava gostando. Eu era mais nova do que ele, mas assim, gente, eu sempre fui muito responsável. E o que é que acontece? Assim, gente, o Nivaldo, ele sempre vinha com muitas questões. Ele sempre falava muita coisa, sabe? Ele, assim, ele queria, a gente tinha os mesmos objetivos. Ele tinha o mesmo objetivo que o meu. Ele pensava, ele não queria só curtição. Ele queria um namoro sério, um compromisso sério. E eu também queria. Mas assim, gente, o Nivaldo, ele sempre vinha com muitas questões. Ele nunca seguia em frente, sabe? Pra gente tornar, a gente namorava. Mas pra gente ir mais adiante, pra passar só do namoro. Então, gente, ele ficava falando, porque você é muito nova. Ele se sentia um bocado inseguro em relação à minha idade. Porque eu era muito nova, porque no antigo relacionamento dele não deu certo, era uma mulher mais velha, e ele sofreu bastante, e isso e aquilo. E eu falei pra ele, eu sempre falava pra ele, Nivaldo, nem todas as mulheres são iguais, ok? Ela era mais velha, ela deu trabalho, deu problema. Eu sou mais nova, mas o meu objetivo é igual ao seu. Eu tenho objetivos diferentes. Eu sempre fui muito pra frente em relação a isso. Eu sempre fui muito responsável, sou muito responsável. E eu quero um compromisso sério contigo. Agora sim, isso vai depender de você. Mas ele sempre colocava um porém, sabe? Me fazia muitas perguntas mesmo. E a gente brigou muitas vezes por causa disso. E também, assim, gente, ele descobriu que eu terminei o meu antigo relacionamento. Também não foi fácil, o meu antigo relacionamento. Foi difícil. E assim como ele, eu falei pra ele, assim como o seu relacionamento não foi fácil, o meu também não foi. E ele descobriu que eu terminei com o meu ex-namorado, porque o meu ex-namorado tentou me fazer mal. O meu ex-namorado me agredia. Então ele ficava me questionando, me perguntando por que ele me agredia, né? Por que ele fazia isso? Por que ele tentou me fazer mal? Sempre me perguntando, eu explicando pra ele o motivo, eu explicava pra ele o motivo. E ele sempre me perguntando isso. Então, gente, a gente brigou muito por causa disso. Muito. Foi uma das nossas maiores brigas. Foi quando chegou nesse ponto. Por quê? Porque ele me fazia essas perguntas como se tivesse desculpa, justificativa o que o meu ex-namorado fez. E assim, gente, não sei vocês, depois deixa aqui nos comentários, mas eu penso o seguinte: um homem ou uma mulher que parte pra violência um com o outro, não tem justificativa nenhuma, gente, não tem. Mesmo que o homem ou a mulher traia, faça algo de errado, mas não tem justificativa partir pra violência. E ele me fazia essas perguntas como se tivesse justificativa o meu ex-namorado fazer isso comigo. Então eu fiquei muito chateada mesmo, muito chateada com ele. Foi um período que a gente brigou muito e ele começou a se afastar de mim. Começou a se afastar, não tivemos mais contatos. Ok, foi muito difícil pra mim, muito difícil. Eu chorei muito, eu passei por muita dificuldade, mas eu coloquei na minha cabeça, não vai ser um homem que vai me fazer ficar assim. Eu vou me reerguer. Então, gente, só que eu não queria ficar perto dele. Então, o que eu fiz? Eu pedi demissão do supermercado.
e fui procurar outra coisa pra fazer, porque eu também não ficava parada, sempre fiz muitas coisas, bico, fazia coisa pra vender, não ficava parada. Então eu pedi pra sair do supermercado. Foi quando eu descobri que ele estava se envolvendo com a colega que trabalhava comigo no mesmo setor. E por que que eu fiquei muito chateada quando eu soube disso? Por quê, gente? Porque ele se envolveu justamente com a menina que eu tive muito desentendimento com ela. Eu tive muito desentendimento com essa menina, muito com essa colega de trabalho. Trabalhávamos no mesmo setor e a gente não se dava bem. E eu desabafava muito com ele sobre ela. Eu contava pra ele tudo o que acontecia, o que ela fazia que eu não gostava, que me desagradava. Eu desabafava com ele. Então eu fiquei muito chateada de saber que ele estava se envolvendo justamente, vamos dizer assim, né, com a minha inimiga. Gente, eu fiquei muito chateada mesmo, chateada. Ok, passamos muito tempo longe um do outro. Eu cortei a relação com ele completamente, bloqueei ele de tudo. E a vida andou, sabe? A vida continuou. Passado um tempo, eu recebo uma ligação de um número desconhecido. Adivinha quem era? Sim, ele. Me ligando de um número desconhecido. E perguntando como é que eu tava, que nunca mais teve notícias minhas, né? Por causa que a gente tava bloqueado e tal. E a gente começou a conversar, eu disse que tava tudo bem, perguntei como é que ele tava, ele falou que tava bem. Apesar de tudo, eu ainda tinha um carinho por ele. E ele queria marcar pra me ver, não é? Eu não aceitei, disse que ele tava comprometido, que ele tava namorando e tal. E daí fiquei sabendo que eles já não estavam mais juntos. Nos encontramos, conversamos, ele falou que não deu certo com a colega lá. Não deu certo porque ela é muito difícil, ele viu que ela é muito difícil e não deu certo de jeito nenhum e tal. E a gente começou a conversar. Começamos a conversar, começamos a nos envolver novamente, só que eu sempre com o pezinho atrás. Então ele falava assim, ele pedia, não é, pra gente tentar e tal. E eu sempre dizendo pra ele, olha, eu tenho que ter um tempo, vamos passar um tempo junto, a gente tá conversando e tal. Mas vamos passar um tempo porque assim, da última vez você me enrolou demais, você sempre vinha com questões e tal. E ele dizia, não, desculpa, eu tava com pensamentos negativos, eu tava com... sabe, pensando coisas demais, ok, eu te deixei triste por muitas coisas que eu falei, peço desculpa e tal. Só que eu sempre com o pezinho atrás. Passado um tempo, ele se afastou novamente e voltou com ela. E nisso, gente, sabe, eu tava farta já, eu tava cansada e eu falei, eu não vou sofrer, eu não vou chorar por causa disso, ok. Continuamos. Passado um tempo, ele entra em contato comigo novamente, dizendo que agora ele percebeu que a outra não era a mulher da vida dele, que ele sempre pensava muito em mim, não sei o que, aquilo, outro. Dessa vez eu não aceitei. Eu não cedi. Tu tá brincando comigo. Eu tô cansada, eu tô farta disso. Tá difícil. Ah, não sei o que, me dá uma chance. Eu disse, tá difícil confiar em você agora. Mais uma vez você tá brincando comigo, cara. Eu não quero mais isso. E ele, me dá uma chance e tal e tal. Eu não cedi. Até hoje, ele entra em contato comigo. Ele às vezes manda mensagem, eu desbloqueei ele de tudo. Às vezes ele manda mensagem, ele pergunta como é que eu tô, ele fala que não tá com ela e tal. Mas assim, gente, às vezes eu fico pensando, sabe? Que eu tô sendo muito dura comigo mesma. E que eu deveria dar uma chance pra tentar, pra ver se dá certo. Até porque eu gostei muito dele. Mas assim, gente, eu fico com medo. Porque eu já sofri muito, não é? E assim, gente, ele também brincou comigo algumas vezes. E eu tô receosa. De dar mais uma chance a ele. Eu tô com medo, na verdade, não é? Só que às vezes eu não quero. Aí depois eu penso, não, eu tô sendo dura. Eu tô sendo dura comigo mesma. Porque ele também às vezes fala, dá uma chance pra gente. Vamos aproveitar essa oportunidade. Eu não quero mais ela. Até hoje, passou muito tempo, ele não voltou mais com ela. Mas eu ainda fico com dúvida. Mas eu não compartilho com ninguém. E isso eu não tenho amigos. E é por isso que eu resolvi contar minha história aqui. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? Assim, gente, eu tô sendo dura comigo mesma
Ou é melhor continuar assim? Eu tô seguindo minha vida, eu tô trabalhando, eu tô estudando também, sabe? Eu quero crescer profissionalmente, mas, não é? Eu sinto falta de uma pessoa comigo, sinto falta de um amor. Então, gente, o que é que vocês acharam dessa história? Essa é uma história real, tá? Enviada por escrita. Gente, se vocês escutarem um barulho assim no fundo, de choro, tá? Não liguem, tá? É a minha filha chorando. Porque a gente tá começando a tirar. Ela quer muito ficar com o celular na mão, assistindo o tablet, assistindo os bonecos dela, os desenhos. E a gente quer tirar isso dela. Então, ela chora muito por causa disso. Quando a gente tira, não é? Ela é muito pequenininha, não é muito bom a criança tá assim, não é? Então a gente tira, ela começa a chorar, não é, gente? Mas é pro bem dela. Então, até parou um pouquinho. Então não leve em consideração isso, tá, gente? É difícil, mas eu não posso deixar de trazer vídeo aqui pra vocês, tá? E é isso. Deixem aqui nos comentários o que é que vocês acharam dessa história. Amiga, eu também não queria mais saber. Um cara, e principalmente por causa dessa amiga, né? Gente, essa colega, no caso, de trabalho dela, que ela sempre teve desentendimento com ela. E ele ficou justamente com ela, com essa colega, que ela compartilhava com ele, desabafava com ele tudo que acontecia. Eu achei uma sacanagemzinha, viu? O que vocês acham, gente? Aí tentou voltar com ela uma primeira vez, depois voltou com a outra, aí terminou, voltou, procurou ela de novo, né? Então, gente, eu não acho que ele é um homem mais velho, mas parece muito infantil. Eu, amiga, assim, sinceramente, meu conselho, eu ficaria assim, você tá tranquila na sua vida, você tá trabalhando, tá estudando, é a melhor coisa que você faz. Logo, logo vai aparecer uma pessoa genuína, uma pessoa que gosta de você de verdade, que tem os mesmos pensamentos que o seu, não é um relacionamento sério, que não queira só brincadeira, mas vai aparecer, tem calma, espera o momento certo, não é? Você viveu um baque muito grande com o seu ex-namorado, então aproveita essa fase, não é? Não faz muito tempo, né, disso tudo, aproveita essa fase, não é? E continua firme e forte, pensando em você, tá? Deixa um comentário pra elas, amigas, deixa um conselho, o que, é que vocês acham sobre isso, o que, é que vocês acham desse, não é? Desse homem mais velho aí, né? Que tá brincando, porque pra mim tá brincando, sim. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Deixa um conselho aqui pra ela. Curta, comenta, compartilha, tá, gente? Compartilha naquele grupo do WhatsApp, da família, dos amigos. Gente, compartilha pra muitas pessoas conhecerem o nosso cantinho, pra gente crescer aqui no canal. E eu conseguir focar 100% aqui pra vocês, tá bom? Que isso vai me ajudar muito. E é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Mil beijos pra vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.